Podcast Reflexões por um IFPA mais democrático e humanizado. Episódio 3. As ações democráticas e seus efeitos sobre as políticas educacionais na EPT. Olá a todos e a todas. Estamos de volta com o podcast Reflexões por um IFPA mais democrático e humanizado. E hoje contamos com a participação do professor Sadi Alves, do Campus Belém, que é conselheiro do CONSUP no atual biênio 2023-25, representante da categoria docente. Seja bem-vindo, professor Sadi. É uma honra e um prazer recebê-lo para participar do terceiro episódio, As Ações Democráticas e seus efeitos sobre as políticas educacionais na educação profissional tecnológica. Iniciando o nosso bate-papo, por gentileza, gostaria que você se apresentasse, comentando sua trajetória no FPA e como você chegou ao CONSUP. Primeiramente, eu quero agradecer ao convite, dessa entrevista, Clenildo. Eu sou professor do IFPA Campus Belém desde 2008, mas sou da rede, sou docente desde 1998. Já fui coordenador de curso, já estive na gestão do Campus Belém, uma diretoria, do CONSUP, do Conselho Superior, que é o principal tema aqui. Eu já estive como representante da categoria do sindicato, do Sinasés, por 2 anos, e atualmente eu fui eleito, há 2 anos atrás eu fui eleito como conselheiro docente, com o maior número de votos do Campus Belém. Legal, Sadi. Agora, no sentido de tomar decisões mais assertivas no Conselho Superior, você se considera bem informado sobre as articulações da gestão e das ações de governança na execução das políticas educacionais do FPA? Eu acredito, professor, que uma transparência maior em termos da mensuração das nossas metas, eu acredito que, claro que você é representante dos docentes e tendo essas informações em conjunto com a execução, com o mapeamento da gestão de risco e tudo mais, de repente, ou traz um suporte maior para que as decisões sejam mais assertivas. Então, professor, eu gostaria de saber se você, na verdade, tem essas informações em tempo real, que você possa estabelecer em conjunto com outros professores, para vocês tomarem uma decisão mais assertiva. Em relação às decisões que você está colocando, eu concordo que elas precisam realmente perpassar, por essas discussões internas, tanto como docente, dos docentes como do discente, os técnicos administrativos também, todos que fazem parte da composição do CONSUP. Mas essa discussão ela não acontece em tempo real. Talvez essa precise melhorar nesse sentido, a questão das discussões, a questão das reuniões, que antecedem a questão da reunião do CONSUP. Hoje o que nós temos é uma reunião da Câmara de Gestão, no caso eu faço parte da Câmara de Gestão. O CONSUP, eu sou conselheiro superior, mas existem as câmaras, Em uma das câmaras eu estou na Câmara de Gestão. E a única reunião que é feita é na Câmara de Gestão quando existem pautas que envolvem a questão da gestão, Mas fora isso, nós não temos conhecimento de nenhuma pauta que vai ser debatida com bem antecedência, Assim, nós recebemos no nosso e-mail a questão das demandas do CONSUP, e se eu não abrir o e-mail, eu não tenho conhecimento do que vai acontecer nas reuniões. Mas eu penso que além dos e-mails, seriam importantes as reuniões conjuntas, para você escutar um pouquinho de cada representante do Conselho Superior e a partir dali chegar a uma conclusão para discutir e levarmos para a questão das reuniões ordinárias e extraordinárias, que muitas vezes acontece,
para chegar às devidas, né, definições do que vai ser debatido. Então isso aí seria muito importante e hoje nós não temos essa oportunidade. Professor, diante disso, como você avalia a representatividade dos docentes nas decisões da educação profissional tecnológica no Consub? Em relação à questão dos docentes, nós temos hoje 5 representantes titulares e 5 representantes suplentes, né? Em relação à questão dessa tomada de decisão, tudo que chega no meu e-mail como representante docente, eu sempre compartilho com os docentes do campus e de outras instituições, né? No caso de outros campos, melhor dizendo, não de outras instituições, mas de outros campos. E aí eu recebo algumas contribuições, né? Essas contribuições são anotadas e eu sempre levo para as demandas, né, do dia a dia dos colegas e da importância que é importante a questão da participação de todos para a tomada de decisão. Mas eu penso que ainda falta essa conscientização de muitos docentes que realmente ler as pautas, participar, se envolver nas pautas, até porque ela reflete, né, a nossa política dentro da instituição. Sim. Agora, professor, é claro que nós avançamos muito na política de governança e transparência, clareza, né? E eu acho que há uma comunicação, né, nesses últimos anos mais eficiente. Você acredita que o Consup, né, nesse sentido, toma decisões de forma transparente, o Consup, e democrática, já que há um universo de 18 campi com uma diversidade importante a ser considerada? As decisões do Consup, eu penso que ela poderia... Hoje existe uma democracia, existe um debate, existe uma discussão da pauta, só que eu penso que além dessas reuniões extraordinárias e ordinárias, eu penso que deveriam ter também reuniões colegiadas por campi. Uhum. De que maneira faria isso? Deveria ser feito uma escuta da comunidade por campi, né? A partir dali, o próprio Consub poderia criar, né, o representante do grupo poderiam criar ferramentas que melhorassem essa comunicação. Essas demandas iriam para os campos, seria feita uma consulta, e antes da reunião ordinária ou extraordinária do Consub, nós iríamos definir como ficou a decisão da escuta da comunidade. Eu acho que essa seria a forma mais democrática, melhoraria a democracia. Você percebe que as decisões da educação profissional tecnológica no Conselho Superior têm um impacto positivo na gestão do FPA e, consequentemente, no trabalho dos docentes? As decisões que elas são tomadas no Consup, ela sempre reflete de forma positiva dentro dos campi, né? Algumas pautas que são polêmicas, eu sempre coloco isso, que geralmente quando a pauta é polêmica, hoje a atual gestão, os atuais representantes do Consup, eles conseguem se posicionar, né, e conseguem seguir a linha democrática. Uhum. Então eu observo que tem algumas pautas, quando são muito polêmicas, elas não conseguem avançar. E aí, ou a pauta é retirada, ou a pauta ela é adiada, mas antes, esse adiamento, ele acontece por conta da demanda. A demanda vai ser levada para os campos vão discutir, e depois retoma a discussão para ser aprovada ou não. Então, geralmente o que acontece é que existem contribuições de quem está hoje representando a sua categoria. Essas contribuições, elas muitas das vezes são aceitas, na sua grande maioria aceita, e a tomada de decisão é feita de forma democrática. Então eu enxergo um grande avanço nesse sentido, né? Assim, as pautas polêmicas, elas realmente
sofrem alterações, muitas das vezes são retiradas de pauta e outras vezes são levadas para uma grande discussão, né, para uma próxima reunião ser tomada a decisão. Perfeito. Você então considera que as decisões do Consup contribuem para a melhoria da qualidade da educação profissional tecnológica na nossa região? Eu penso que o Conselho Superior ele tem esse papel, né? O papel do Consup é esse, tomada de decisões, mas não é uma tomada de decisões para a melhoria de um grupo único, não, é uma melhoria da comunidade, né? Comunidade da instituição que nós fazemos parte. Então, eu penso que todas as vezes que existe a participação da comunidade nas tomadas de decisões, eu penso que o erro tende a zerar. Porque quando a comunidade, de forma democrática, é consultada, essa consulta, ela vai para o papel e vai para a decisão do Consup. Eu penso que todas as vezes que a decisão ela é tomada de forma coletiva, os níveis de erros, né, de errar, é sempre menor do que quando é tomada de decisão de forma individualizada. Legal. Então, professor, como o Consup poderia promover uma participação mais efetiva dos docentes? E agora há pouco você falou em mecanismo, né, de canais de comunicação, poderia ser mais diverso e eu queria que você detalhasse mais isso. Olha, a questão, por exemplo, hoje das redes sociais, né, hoje nós sabemos que nós temos hoje uma interação muito grande de alunos, servidores, docentes, especificamente docentes que você está falando. Eu penso que existem canais de comunicação que facilitam essa contribuição, né? E aí, desta forma, através dos canais de comunicação, através de pesquisas, né, eu penso que você tem como quantificar essa tomada de decisão e de forma democrática isso aí vai representar, né, um todo, né? Você está ali representando um todo. Então eu penso que a melhor forma que tem de crescer, de evoluir nesse sentido, é consultando a comunidade, né, no caso de docentes, levando os resultados para uma tomada de decisão. E, professor, eu vejo assim o Consup, né, algo assim, um espaço de decisão importantíssimo, mas um pouquinho afastado da comunidade, né? Você acredita que o Consup poderia ser mais acessível? Enfim, como você colocou e como eu já coloquei anteriormente, né? A acessibilidade, né, o acesso à comunidade, ele é importante. Ele é importante. Mas eu penso também que os gestores precisam ter consciência que essa participação ela é importante, né? E como é que pode ser feita essa consulta? Somente com questionários para serem respondidos no SIGA ou nos sistemas do IFPA? Penso que não. Eu penso que você tem que promover à comunidade diversas formas de consulta, sendo que a soma dessas consultas ela vai gerar um relatório que vai te dar uma base para uma tomada de decisão. Então eu penso que da forma que hoje o Consup trabalha, precisa melhorar, né? E essa consulta à comunidade, né, e dos campos, ela perpassa por isso, por uma melhor ferramenta de avaliação para tomadas de decisão. Perfeito, professor. Qual a sua percepção, então, sobre as representatividades no Conselho, nas suas decisões e seu alcance na educação profissional tecnológica? Você pode repetir para mim a pergunta, Candido, por favor? Tem uma representatividade no Conselho de todas elas, Sim. né? E aí tem, evidentemente, suas decisões. Uhum. Essas decisões têm um impacto na educação profissional tecnológica em toda a região? Tem impacto sim. Então, o impacto
independente se for assertivo ou não, ele vai ter um impacto na comunidade, né? Mas como eu coloquei, o assertivo é aquele que a comunidade participa, consegue responder a um questionamento que é importante, e a decisão final, a representatividade, como estou colocando, ela acaba sendo mais ampliada quando a participação ela é maior na comunidade. É a próxima pergunta, pessoal. Por exemplo, aqui eu falo sobre quais mecanismos o Consup poderia implementar para fortalecer e aumentar a participação e o diálogo nas discussões e decisões com os estudantes, docentes, técnicos administrativos, representantes da sociedade civil organizada e o entorno das comunidades que enfrentam diversos desafios. Hoje, nós não podemos também culpar somente a gestão. Algumas ferramentas hoje, elas já existem, mas poucos servidores, poucos alunos, muitas das vezes respondem a este tipo de questionário. Muitas das vezes, o questionário ele é longo, ele é extenso, com muitas perguntas, e isso acaba, na verdade, afastando. No mundo que a gente vive hoje de correria, tanto aluno quanto servidor precisam de ferramentas que sejam mais rápidas para serem respondidas. Então, teria que fazer um estudo em cima de que ferramentas a serem utilizadas iriam dar como resposta melhores contribuições da sociedade, né? No nosso caso aqui, docentes, discentes, técnicos administrativos. Então, eu penso que o grande questionamento hoje é verificar que tipo de ferramenta eu vou utilizar para a consulta e, a partir daí, esperar que todos participem para que a minha estatística final seja seja mais representativa possível. Outra hora, pessoal, em outro espaço, nós estávamos falando sobre fórum de discussões, lembra? E aí, fomentar isso em cada camp, fortalecer, abrir caminhos e espaços para decisões, eu acho que isso já seria interessante. Né? Não de uma forma assim, a pergunta não era centralizar só apenas no conselho, né, mais importante, mas poderia existir fóruns, por exemplo, no sul do Pará, oeste do Pará. Nós estamos em todas as partes do estado do Pará. Eu acho que essas discussões, né, seriam interessantes, porque dali viriam pautas, né, que às vezes não está dentro do escopo, né, daquilo que a gente está discutindo, mas que poderia ter uma participação mais geral. É nesse sentido que eu vejo assim, a participação da comunidade, né, ela ser mais interessante, para a gente ser mais assertivo e poder levar essas decisões para que seja refletida, portanto, na comunidade. Importante essa tua colocação, porque eu penso que a comunidade, ela convive num espaço, né? E ela tem seus anseios, né? Um caso simples aí é a questão hoje da alimentação escolar, né? De que forma a alimentação escolar ela pode refletir na educação, tanto dos alunos quanto dos servidores? Aí a primeira pergunta que eu iria fazer para o aluno hoje: você se sente contemplado com a alimentação escolar? Ele pode dizer sim ou não. Esse é um fato. Mas se tu perguntares para ele se a alimentação a alimentação que ele está recebendo afeta a educação dele, ele não vai saber te responder. Mas existem estudos que mostram que, dependendo do que você está se alimentando, tu podes ter um bom ou um péssimo rendimento em sala de aula. Perfeito. Então eu penso que esses debates são importantes
esses temas transversais, dentro da comunidade, ele se faz necessário. Por quê? Porque o aluno, o docente, o técnico administrativo, ele vai saber que uma péssima alimentação vai refletir no seu insucesso, ou uma boa alimentação vai se refletir no bom sucesso dele lá na frente. Então eu penso que esses temas são importantes, os fóruns são importantes, as contribuições de diversos servidores são importantes, para que, ao final, chegue uma equação que seja a melhor possível, tanto para servidores quanto para alunos. Perfeito. Então, Sadi, na sua percepção, de que forma o Consup pode atuar para fortalecer o papel da educação profissional tecnológica na qualificação dos estudantes para atuar nas áreas estratégicas do nosso Estado? O Consup, o próprio nome está dizendo, é o Conselho Superior, né? O Consup, desde que a gestão, para que aconteça esse papel da contribuição tecnológica, é necessário que exista a participação de todos. Hoje o Consup representa, ele está ali e as pessoas que foram eleitas estão representando as categorias. Mas é importante também que haja escuta desses representantes junto ao Consup. A gestão maior precisa escutar os anseios da comunidade. Muitas das vezes os anseios da comunidade, elas são refletidas por seus representantes, né? Muitas das vezes não tem fóruns, não existem os fóruns, que seriam importantes, como eu falei anteriormente. Mas o representante, ele precisa ser escutado. A escuta do representante vai te dar demandas para você melhorar a gestão. E aí, desta forma, penso que os fóruns seriam importantes. Esses fóruns de representantes do Consup seriam importantes. Não somente a reunião que existe, as reuniões que existem antes das reuniões ordinárias e extraordinárias do Consup, né, das câmaras de gestão, não. Nós precisamos de algo que seja debatido de forma mais ampla para que nosso IFPA melhore. Então eu penso que hoje a questão dos fóruns, as consultas e as contribuições dos representantes são importantes para uma tomada de decisão, sim, né? E que isso iria melhorar muito a questão da gestão atual do nosso IFPA. Perfeito. Sadi, quais os desafios e as perspectivas de oportunidades para o fortalecimento da gestão democrática no contexto do FPA? Pois é, os desafios nós temos são muitos, né? Hoje, por exemplo, nós temos um IFPA que nós temos 18 campos, né? E a proposta é de criação de mais 5 campos, né? Então, eu penso que os desafios são grandes, né? O tripé ensino, pesquisa e extensão, ele precisa ser trabalhado de forma mais assertiva dentro da nossa instituição, né? Os recursos que chegam hoje não são suficientes. Então hoje eu penso que a contribuição de emendas parlamentares, né, e de outros setores, né, da nossa economia se faria necessário, né? Então eu penso que esse contato, esta comunicação, né, com os nossos gestores e com os nossos senadores, deputados, né, federais, estaduais e vereadores, se faz necessário. Nós temos campos, por exemplo, hoje que tem problemas, por exemplo, de localização, né? Hoje nós temos campos que são distantes uns dos outros. Essa comunicação muitas vezes acaba sendo dificultada por conta desta distância que existe. Realidades diferentes.
Então, o importante hoje é conhecer quem está ao teu redor. Se hoje eu estou aqui em Conceição do Araguaia e tenho uma visão ampla de quem está me cercando, eu tenho aqui indústrias, tenho poder público, né? Tenho o poder privado lá, né? O setor privado, o setor público. Isso aí eu preciso consultar quem está ao meu redor para que os cursos daquela região sejam ofertados conforme a minha demanda. A demanda de quem está me cercando. A partir dali, tomada de decisões, com certeza vão ser mais assertivas, né? Então essas perspectivas, elas são fundamentais para o crescimento do nosso IFPA. Então, conhecer a comunidade, fazer a consulta da comunidade, verificar como é que estão os cursos hoje, se atendem àquela comunidade ou se não atendem, isso aí se faz necessário. Se há necessidade de trocar cursos por outros que vão desenvolver melhor, né, quem está ao meu redor, isso aí se faz necessário e é muito importante. Então quer dizer que o arranjo produtivo, né, o impacto da economia, da política, da cultura, isso se faz necessário ter um estudo mais aprofundado para cada espaço que o FPA ocupa na nossa região. Exatamente, o que você colocou é muito importante, né? Esse arranjo produtivo ele se faz necessário para que esse crescimento ele tenha a maior eficiência possível. Perfeito, professor. Nós estamos chegando no final da nossa entrevista. Qual a mensagem, professor, de reflexão você deixaria aos nossos ouvintes sobre a gestão democrática no FPA? Hoje a mensagem que eu deixo é que o Conselho Superior ele representa hoje para a gente uma grande voz de quem está dos representantes da categoria, né? Então eu penso que hoje, a democracia, a questão da consulta democrática de todo o seu representante se faz necessária. Mas que essa consulta seja mais efetiva possível. Quanto mais informações nós tivermos de um espaço, de um camp, isso aí vai ser algo bem positivo para a gestão. Então, todas as vezes que eu consultar de forma efetiva, né, uma categoria, um grupo, essa democracia ela vai ser refletida na nossa melhor ou pior gestão. Eu penso que hoje a frase que eu deixaria é que a consulta pública, né, a democracia e a interação dessa comunidade se faz necessário para um grande acerto na nossa gestão. Professor Sadi, que bacana poder contar com a sua participação na sua entrevista. Agradeço muito mesmo pela sua disposição em colaborar com esse podcast, potencializando reflexões sobre nossos espaços e mecanismos políticos e sociais, fortalecendo os processos democráticos na gestão educacional do FPA. Podcast Reflexões por um IFPA mais democrático e humanizado.